bem-vindos ao Pode Saber, o nosso espaço para conversar e aprender sobre educação, né? Meu nome é Pedro Lucas, para quem não me conhece, sou fundador e criador da plataforma educacional do Saber Simplificado, e hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio do Pode Saber, né? A proposta do nosso podcast é simples, né? A gente quer trazer para perto de vocês as mentes que constroem a educação da nossa cidade. Então, vai estar passando por aqui professores, diretores, alunos, sempre trazendo aqui conversas e experiências para vocês. E para o nosso primeiro episódio, para o nosso episódio de estreia, a gente tem a honra de receber uma pessoa que respira educação e conhece, como poucos, os desafios e as alegrias da sala de aula. Ele que é diretor da unidade escolar, professor Isaura, o professor e diretor Arteiro, né? Professor Arteiro, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Lucas, Pedro Lucas. Para mim é uma honra também poder colaborar e contribuir com esse seu projeto. Hoje, Pod 1, né? Pod 1 da iniciativa. E é uma satisfação estar aqui contigo nesta noite, nesse bate-papo. Pronto, obrigado, diretor. E para a gente começar, né? Conte aí para a gente um pouco da sua trajetória, né? Como você se apaixonou pela educação e como foi essa sua caminhada até você se tornar professor e diretor do Colégio Isaura. Bom, professor Pedro, eu tive, assim, minha trajetória é uma longa história, minha trajetória de alfabetização. Eu fui alfabetizado tarde, né? Eu fui alfabetizado aos 12 anos. Eu acho que é muito tarde, porque hoje eu encontro aqui, eu recebo alunos da escola, com 10 anos já ingresso, já estão no sexto ano. Ou seja, então, o meu processo de alfabetização foi um pouco tardio, eu fui alfabetizado aos 12 anos, e eu decidi ser professor, e de matemática, né, que a minha paixão são os números, ainda na sétima série. Minha grande inspiração para se tornar professor foi um mestre, um professor que eu tive, o professor Leno, que foi uma pessoa que me inspirou muito para me tornar professor, além da minha família, né? Minha mãe foi uma incentivadora também deste processo. E aí eu terminei meu ensino médio, aliás, meu ensino fundamental em 2003, iniciei logo o ensino médio. Durante o ensino médio, eu me dediquei ainda mais sobre os estudos, sempre pensando naquilo que eu queria me tornar, que era professor, e também me aproximando um pouco mais, sempre um pouco mais dos números. Eu concluí o ensino médio em 2007, e aí, como aqui em Buriti dos Montes, na época, não tinha faculdade, eu tinha que sair da cidade, cheguei embora para buscar esse sonho de me tornar professor. E aí, em 2009, eu fui embora, saí da cidade, fui para Brasília. Chegando lá, procurei a universidade, mas o curso de matemática, que era o que eu queria, era caro, né, na época, a mensalidade, e aí eu decidi fazer administração. Fiz administração por 2 anos. Em 2012, eu fiz novamente o Enem e fui aprovado em terceiro lugar, né, no Instituto Federal do Piauí, em Teresina. E aí, em 2013, eu comecei a minha graduação, meu tão sonhado curso superior. Durante a minha graduação, durante esses 4 anos, eu aproveitei as oportunidades que tive. Foram 4 anos de muito aprendizado, muitas conquistas, né? O Instituto Federal é uma instituição superior que dá muita oportunidade para os alunos, as instituições federais, de modo geral. Então, nesses 4 anos, eu produzi vários artigos, foram mais de 20 artigos que eu produzi dentro da minha graduação. Viajei por várias cidades, apresentando os meus trabalhos, minhas pesquisas em eventos, em congressos científicos, e terminei minha graduação em 2016, isso dentro dos 4 anos. Assim que eu terminei minha graduação, já iniciei minha pós-graduação dentro também da área de matemática, também no Instituto Federal do Piauí, foi quase que automático. Concluí em dezembro, em fevereiro já estava iniciando a minha pós-graduação no ensino de matemática. E a minha experiência profissional eu iniciei em 2014, quando eu estava ainda no 4º período do curso. É muito comum as escolas procurarem pessoas, principalmente na área das ciências exatas, para trabalhar, mesmo não tendo a formação completa. E aí eu iniciei minha experiência profissional ainda em 2014,
Já são 11 anos, né, que eu estou aí atuando dentro da educação, em 2025 está fazendo 11 anos. Nesse período, eu trabalhei, professor, eu já estou na minha 15ª escola. São vastas escolas, são muitas escolas que eu passei, e isso foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. Eu sempre gostei de algo novo, de conhecer novas realidades, desafios. Então, a cada ano, eu trocava de escola, isso lá em Teresina. Então, a Escola Isaura foi minha 14ª, e hoje, como eu atuo também na unidade do 7 Antônio Derumi, 15 escolas eu já trabalhei. Nesse período também, eu trabalhei como professor de cursos preparatórios para o Enem e também para os vestibulares, principalmente nos cursos preparatórios, nos testes seletivos, né, preparatório para os testes seletivos, para ingresso nas melhores escolas de Teresina. O próprio Instituto Federal, ele faz um seletivo anualmente para receber alunos, né? Tem a escola da Polícia Militar também, tem outras escolas de Teresina que são referência no ensino, que selecionam os alunos por meio de teste seletivo. Então, eu fui professor desse curso, preparando os alunos para entrar nessas escolas. E aí, quando foi em 2021, eu recebi, o prefeito Olavo Júnior me deu a oportunidade de voltar para a minha cidade, de trabalhar aqui como professor na rede municipal de ensino. E hoje eu estou aqui, diretor da escola Isaura, aí já há quase 5 anos. Muito, muito bacana, professor, o seu relato. E assim, eu tiro de ensinamento aí, do seu relato, o fato de você desde cedo saber o que é que queria, né? O que é que você queria ser. O que falta hoje em muitos dos nossos estudantes. Muitas vezes você chega na sala de aula e pergunta, se você perguntar para a maioria, o que é que você quer ser? O aluno fica, eu não sei. O aluno não sabe o que quer ser. Então, assim, uma dica importante para você que é aluno, para você que é pai, que está assistindo aqui a gente, tenha esse direcionamento desde cedo. Sabe o que é que você quer? Sabe qual é a profissão? Almeja uma profissão. Isso vai lhe ajudar bastante. Não só a você não desistir dos estudos, mas vai fazer com que você se mantenha interessado também, né? Então, muito, muito Verdade. bacana esse fato de você, desde cedo, saber o que é que queria, né? O que, como eu falei, falta muitas vezes aí para os nossos alunos. Então, professor, mudando agora um pouco a ótica aqui da nossa conversa, eu quero saber um pouco do seu olhar como diretor, né? Quero saber para você o que é que significa ser o diretor da escola, né? E qual é, assim, a sua maior responsabilidade no seu dia a dia como diretor. Bom, eu, quando eu aceitei o convite de ser diretor da escola, eu sabia da grandeza que era Isaura, né? Do grande desafio que eu estava enfrentando. E aí eu comecei a trabalhar em 2021, um momento difícil na nossa história, né? Um momento pandêmico, onde as escolas estavam fechadas. Naqueles primeiros 2 anos, eu tive muito, assim, algumas dificuldades, porque aulas remotas, aulas online, a gente não tinha um contato com a família, com os alunos, com os profissionais, então foi tive um pouco de dificuldade. A partir do momento que as aulas começaram a acontecer, de fato, dentro da sala de aula, com a volta dos alunos, dos professores, e aí eu pude vivenciar a função de diretor. Eu vejo o diretor como uma pessoa que tem múltiplas funções dentro da escola, e precisa saber dominar, lidar com várias dimensões, dimensões pedagógicas, administrativas, financeiras, e também dimensão relacional. Eu vejo o diretor também como um líder e servidor. Eu digo aqui para a minha equipe que a função do diretor é servir, é dar condições de trabalho para os professores. Então, eu busco aqui atender às necessidades profissionais, colaborar com o bem-estar deles e buscando sempre dar condições de trabalho para o professor. Afinal, é o professor que faz a diferença dentro da sala de aula. É ele que está ali no chão da escola, como se fala, né? Como a gente costuma dizer, o professor costuma falar, o chão da sala de aula. Então, o professor é quem está lá. E eu sou esse suporte para ele, eu vejo o diretor como esse suporte. E também o diretor ele tem a missão de
já falei, de garantir o bem-estar, também de buscar, de motivar, de estar presente. O diretor precisa conquistar o professor, conquistar o aluno e também as famílias. Eu acredito que o líder da escola que não conquista o professor, que não conquista os alunos e também a família, ele dificilmente terá um bons resultados na escola. Então, ele vai ter mais dificuldade de desenvolver a escola. Então, eu vejo nessa perspectiva de buscar dar condições de trabalho para o professor e também conquistá-los todos em prol do objetivo comum, que é o desenvolvimento da escola. Bacana, Gilton, muito, muito bacana isso. E assim, a gente carece também de grandes líderes, né? A gente sabe que uma escola, ela inicia por um grande líder. Então, assim, se a escola ela tem um grande líder, um grande diretor, o resultado dos alunos é consequência disso, né? Verdade. Em contrapartida, o que eu havia lhe perguntado, os desafios, né? Eu quero saber também qual a sua maior satisfação de ser diretor. Eu acho que a maior satisfação do diretor da escola é a mesma do professor. É ver os alunos vencer, é ver os alunos avançar, é ver os alunos conquistar os seus objetivos, que é aprendizado. E é isso, eu acho que a minha maior motivação, minha maior alegria é nesse sentido. Quando eu olho para o aluno, olho para a turma, olho para a escola de modo geral, e vejo os alunos motivados, empolgados em buscar o conhecimento, motivados pelo resultado conquistado na prova, seja a avaliação interna, avaliações externas, seja os projetos das ações, isso me enche de alegria. Eu acho que é isso que motiva a gente a buscar todos os dias, a estar ali no chão da escola, a enfrentar os desafios diários, que não são poucos, falar de educação, falar de desafio, enfim, e isso nos alimenta para sempre estar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível e pensando sempre na aprendizagem deles, que são os alunos. Com certeza, Gilton, com certeza. E assim, realmente é muito satisfatório. Eu já tive essa experiência nas minhas aulas, do aluno chega e agradecer, professor, obrigado pelos seus ensinamentos, eu consegui tirar uma nota boa na prova. E assim, a gente que é professor e ensina e explica, isso é muito satisfatório, é muito gratificante o aluno chegar para a gente e dizer que deu certo aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, assim, pegando o gancho justamente do que você falou, dos desafios, que não são poucos, né, dentro da sala de aula, eu queria saber quais são os desafios que você, como diretor e professor, observa nos alunos do sexto ao nono, né? Assim, a gente sabe que a idade que eles estão agora é uma idade onde pode-se dizer que existe uma certa confusão mental, além do mais, é um período de adolescência, né? E aí eu queria saber de você, em relação a isso, quais são as maiores dificuldades que você vê que os alunos enfrentam na hora do aprendizado? Aqui são muitos desafios. Eu posso citar dois aqui como um dos grandes desafios que a escola vivencia. Eu estou falando do Isauro, mas esses desafios eles também passam por outras escolas, pela educação de modo geral, né? A gente vê nos alunos lá a questão da falta de motivação. Acho que você falava agora há pouco que carece dessa motivação dos nossos alunos. Isso é, de fato, verdadeiro, né? A gente vê os nossos alunos, eles não construíram ainda uma perspectiva de futuro, uma visão de transformar a vida, uma visão de buscar sempre melhorar a pessoa como aluno, como responsável, enfim. Então, eu vejo, assim, o desinteresse dos alunos nessa parte, enfim, e isso seria um dos pontos principais, um desafio maior. Vejo também, quando se fala de escola, a gente fala de relacionamentos. E aí, gerenciar conflitos, gerenciar relacionamentos também é um grande desafio que eu enfrento aqui, principalmente com jovens, porque a escola que eu atuo, como você bem colocou, são alunos do sexto ao nono. Então, é uma fase da adolescência, uma fase que eles estão aí, enfim, tem, de certa forma, eles precisam aprimorar o controle emocional deles, que em alguns momentos eles se sentem muito fragilizados, em alguns momentos se sentem entristecidos, a gente não entende exatamente por que eles estão assim, e aí os conflitos acontecem.
Relacionamento não é fácil. E aí a gente lida com muitas pessoas. Aqui eu tenho 170, ou atualmente 170 alunos, 80 profissionais, isso sem contar com os alunos da NUT, os alunos da EJA, só com os regulares. Então, são muitas pessoas, muitas ideias, muitos movimentos, e aí gerenciar esse conflito também é um desafio que a gente enfrenta aqui quase que diariamente. Não, diretor, com certeza, esses motivos aí que você citou são bem evidentes. São bem evidentes, inclusive, não só aí no Isaura, mas na maioria dos colégios que a gente andar, a gente vai ver esse problema. E um outro problema também, eu acho que o causador disso, eu tenho essa percepção, que isso passa muito pelo uso do telefone. Não sei se você acha isso. Por que que eu digo isso? Porque hoje em dia, os nossos adolescentes, cada um tem um celular na mão, né? E assim, Verdade. não que o celular seja o vilão, mas a forma como ele é usado é o que potencializa essas problemáticas. Porque assim, vamos lá, para a falta de desinteresse, o aluno, em vez de estar com o seu celular pesquisando alguma coisa de futuro para ele, o aluno está jogando, ele está assistindo um TikTok, enfim, isso aí vai gerando essa desmotivação, porque quando ele chega na sala de aula, ele não consegue focar ali 40 minutos numa aula, porque o cérebro dele está acostumado ali a ficar no TikTok várias horas, ou jogando algo que é para o prazer dele. E quando ele chega na escola, que ele não vê sentido naquilo que ele está assistindo, isso se torna desinteressante, né? E outra coisa, na questão do relacionamento, eu acho também que o celular potencializa isso quando o aluno ele está assistindo lá as redes sociais, está assistindo seu TikTok, seu Instagram, ele está vendo o relacionamento de outras pessoas com outras realidades, né? E isso, querendo ou não, ele traz para a realidade da escola e traz para o convívio com as pessoas que estão ali ao redor dele, né? Então, assim, eu queria saber o que é que você pensa em relação ao uso do telefone, né? Tanto no dia a dia do aluno, né? E sobre essas experiências que o aluno traz para a escola em relação ao que ele vê nas redes sociais. Realmente, a gente percebe que o celular, com certeza, ele tem parcela de culpa nesse processo, principalmente na questão do desinteresse do aluno. Realmente, é mais vantajoso para ele ficar numa tela, né, com o celular na mão, do que estar numa sala de aula, assistindo, sentado, ouvindo, enfim, ou fazendo atividade, lendo um texto. E a gente percebe claramente que quando eles recebem uma prova, eles querem a resposta de imediato, eles são muito imediatistas, eles querem caçar logo a resposta sem passar pelo processo. Eu costumo dizer para eles, meninos, alunos, para chegar na resposta final, que é o nosso objetivo, você precisa do processo. Esse processo é fundamental. É fundamental. Sem o processo de ler, interpretar, analisar, modelar na área da matemática, tem que fazer um modelo matemático e resolver, você não vai conseguir alcançar o objetivo final, que é a resposta correta. Então, a gente vê muito isso nos alunos. Um texto, se for um texto muito grande, eles têm dificuldade em ler, enfim, eles mesmos relatam para a gente percebe isso. Bom, aqui a tecnologia na escola, no celular, a gente faz bastante uso do celular nas aulas, principalmente nas aulas de preparação para as avaliações externas, para as Olimpíadas de Conhecimento. Inclusive, a gente tem aqui um projeto, o Projeto Talentos Olímpicos, que os professores, monitores responsáveis pelos projetos e também pelas aulas de preparação para essas avaliações, eles usam basicamente só a tecnologia. E o celular é a principal ferramenta, né? Afinal, é o que está acessível para os alunos, para o próprio profissional. A escola, enfim, a gente não tem disponibilidade de muitos computadores para que todos possam acessar. Então, o celular está sendo a ferramenta utilizada. Inclusive, as próprias Olimpíadas, a gente previa, no início do ano, participar de 9 Olimpíadas, nós já estamos participando de 14, a gente só participa, a gente só realiza provas impressas, aquelas que são obrigatórias. Para você ter uma ideia, dessas 14 Olimpíadas, apenas 3 nós fizemos impressa.
11 foram online, ou seja, o uso do celular como instrumento de aprendizagem, como um aliado nesse processo de aprendizagem e aprimoramento do conhecimento dos nossos alunos. Sim, com certeza, professor. E assim, eu acho que é algo que deveria ser mais usado. Assim, nas escolas, principalmente hoje, a gente vê que o celular ele é muito, de certa forma, condenado, né? Porque, assim, como eu falei para você, não é que o vilão seja o celular, é a forma como ele é utilizado, né? É a forma como ele é utilizado. Então, se você chega numa sala de aula, tá os alunos lá mexendo em qualquer outra coisa, realmente o telefone vai ser um vilão. Agora, se você chega numa sala de aula e o professor ele direciona aquela aula que ele está dando para a tecnologia que o aluno tem na mão, aí se torna uma ferramenta poderosa para que o aluno adquira conhecimento. Então, assim, eu acho que as escolas deveriam utilizar dessa ferramenta. Não só, por exemplo, eu chegar e eu como professor chegar para o aluno e, olha, tá bem que essa atividade para você fazer em casa, faça com seu telefone. Não, mas dentro da sala de aula, você utilizar dessa ferramenta. Claro que nem todos têm acesso ao telefone, isso também tem que ser levado em consideração, mas eu acho que deveria ser criado um projeto, né, em relação à tecnologia nas escolas. Porque, como você pode ver, essa conversa que a gente está tendo agora é através da tecnologia, a gente está levando conhecimento para as pessoas, né? Então, está sendo usado de uma forma positiva. Então, assim, eu acho que é algo que deveria ser mais influenciado e mais levado em conta nas escolas, né? E não ser tão banalizado como né? Você trabalha lá no Deromi, né? Lá é um colégio estadual, e lá é proibido o uso, né? Eu queria saber de você aí como é essa experiência lá com a proibição do celular. Professor, realmente, já existe uma lei federal, também a lei estadual, que proíbe o uso do celular. Mas é como você falou, o problema não é o celular, é a forma que ele está sendo usado dentro da sala de aula. E aí, o que que eu vejo hoje? Os jovens, eles não têm maturidade para entender que o celular dentro da sala de aula deve ser usado para os fins pedagógicos, para pesquisa, para resolução de questões, resolução de quizzes, videoaulas. E aí entra a questão, o aluno de posse do celular, ele vai fazer uso dessa ferramenta de forma indevida. E aí, hoje, a minha experiência lá no SET Antônio Derumi, que ano passado a gente via muitos dos jovens, às vezes eles ficavam com o celular durante a aula do professor, mas hoje a gente vê eles mais interativos entre eles, né? Eles conversam mais, eles estão ali conversando um pouco mais, e de certa forma é bom, né? É bom, mas realmente, como você disse, se existisse um projeto, uma intenção, algo pensado pedagogicamente para fazer uso da ferramenta, seria essencial, né? Porque realmente o celular pode e deve ser usado dentro da educação, porque não podemos mais viver, né, sem a tecnologia. Até como se diz, ao contrário, né? A tecnologia mais avança e hoje nós estamos restringindo, porque os nossos alunos ainda não foram educados para fazer uso do celular para fins pedagógicos. Inclusive, professor, uma ideia que eu tive, assim, eu pensando em soluções para isso, né? Uma ideia que eu tive e que eu não sei se daria certo para colocar em prática, mas é uma ideia que eu tive. Seria de quê? Até a internet da escola, a rede da escola. E aí, no caso, o que foi que eu pensei? Em ter uma rede só para os alunos. E aí, no caso, os alunos, naquela rede, seria restrito o acesso somente a sites educacionais. Por exemplo, o aluno ele se conectaria aqui no seu telefone, e aí ele só iria conseguir acessar sites e abrir aplicativos que tivessem um fim educacional. Essa aí seria uma possível solução. Então, assim, não seria possível o aluno ficar mandando mensagem do WhatsApp, não seria possível o aluno abrir Instagram, nem TikTok, nem nada do gênero, somente para pesquisas educacionais. Então, assim, seria uma forma,
seria uma forma, assim, da gente, de certa forma, tentar controlar e tentar criar essa consciência neles, né? Até porque algumas escolas proíbem o uso do celular, mas a gente sabe que os adolescentes de hoje são muito teimosos. Tem alguns que levam o celular, né? Você sabe disso. Tem alguns que Verdade. levam o celular escondido, né? E eles, de certa forma, se acham massa por isso. Então, você que é aluno está assistindo, não faça isso. Se é proibido o uso do celular, não leve o celular para a escola. Tá bom? Isso aqui que a gente está conversando aqui são ideias que vocês podem estar, vocês que são secretárias de educação, que estão assistindo, vocês podem implementar na escola de vocês essa ideia das aulas com o uso da tecnologia, né? Mas, diretor, como a gente havia falado aqui, né, a tecnologia pode ser uma aliada. Agora, falando de práticas mesmo dentro da sala de aula, né, muitos dos nossos ouvintes aqui são alunos. Eu queria saber de você uma dica. Qual dica você daria para o estudante que quer ter um bom desempenho na escola? Assim, eu costumo dizer para eles que o professor é uma pessoa mais importante que tem dentro da escola, é o professor. E eu costumo também falar para eles que a fala do professor ela é sagrada. Para mim, o segredo da aprendizagem está na fala do professor. Então, uma dica que eu posso dar aos alunos que nos assistem é que escutem mais os professores, que estejam mais presentes na sala de aula, que durante a fala do professor ele esteja ali com uma escuta ativa, vivendo aquele momento, né, buscando se colocar naquela situação, porque aquilo vai facilitar o entendimento dele. Então, eu acredito que os alunos precisam estar mais atentos às falas dos professores, porque eu, de fato, acredito que o segredo da aprendizagem, dos alunos que se destacam, dos alunos que conseguem, com certa forma, mais facilidade, aprender determinado conteúdo, é porque ele consegue gravar, ouvir ativamente a fala do professor. Então, o segredo da aprendizagem está na fala do professor. Então, a dica que eu dou é essa, ouvir mais os professores, também buscar apoio, né, naquilo que ele tem dificuldade. Se o aluno identificou que um determinado assunto, um determinado problema, ele está com dificuldade, o que a gente percebe? Ele se distancia. E, na verdade, é o contrário, ele precisa se aproximar mais ainda, ter a consciência, né, de que aquele conhecimento que ele ainda não tem é importante para que ele possa vencer outro desafio lá na frente, enfim, para que ele possa avançar nos seus estudos, né, progredir na sua aprendizagem, é enfrentar aquele conteúdo que ele ainda não adquiriu e buscar ajuda, né, ajuda seja com o professor de reforço, com o próprio professor. Outra coisa que a gente vê hoje, os alunos não tiram dúvidas dentro da sala de aula. A gente implora para que os alunos perguntem, participem, questionem, então participar mais, ser mais ativo dentro da sala de aula. São dicas que a gente dá para eles, que eles possam trazer as ideias deles, trazer novas ideias, de como é que ele aprendeu, de como é que ele entende, enfim. O professor carece dessa participação, dessa interação com os alunos. Sim, e realmente, como você comentou, isso aí é uma coisa que até nas aulas que eu ministro aqui, é uma coisa que eu percebo. É muito poucos os alunos que vêm até mim e, professor, estou com dúvida nisso aqui. Por mais que eu sempre esteja me colocando à disposição para tirar dúvidas, mas são muito poucos os alunos que demonstram e que procuram para tirar essa dúvida. E a gente sabe, professor, que é impossível você conseguir ministrar uma aula que todos entendam 100% o conhecimento que você quer passar. Então, a dúvida sempre tem. Agora, você que é aluno, você tem que ter coragem de perguntar. Você tem que chegar aí, professor, não entendi aqui, como é que eu resolvo essa parte? Como é que eu faço isso? Você tem que perguntar, tem que haver esse diálogo. Eu acho que o ambiente de sala de aula tem que ser mais uma troca de ideias do que o que está sendo hoje, que é só o professor chega lá, ele escreve no quadro, ele fala a aula dele, os alunos não dão uma palavra, e aí o professor sai e pronto, fica por isso. Então, assim, você que é aluno,
você tem que chegar e perguntar. Professor, não entendi. Professor, isso aqui é assim ou é assim? E assim, até a dúvida que você tem, a dúvida pode ser a dúvida de qualquer outro colega, né? E assim fica um ambiente legal, um ambiente bacana, um ambiente interativo, se torna realmente um ambiente de conhecimento, né? Então, assim, e tudo isso tem que partir do interesse do aluno, né? Tem que partir do interesse do aluno. Mas muito bacana, professor, o que você falou, que você falou de prestar atenção no professor. Isso é muito importante também, né? E em relação à sala de aula, professor, em relação ao aluno, eu queria saber de você qual dica você daria para o aluno que, vamos supor que daqui a uma semana tem uma prova. Qual conselho você daria para o aluno para ele se preparar em relação a estudos? Se você aconselha o aluno chegar em casa e anotar, se você aconselha que o aluno revise pelo livro. Queria saber de você aí, qual dica você daria para o aluno que quer se preparar aí para uma prova que vai fazer, vamos supor, na próxima semana? Aqui, assim, quando eu falei que eu preciso ouvir o professor, eu desenvolvi algumas técnicas de aprendizagem. Eu acho que está faltando nos alunos aquele termo que a gente aprende lá na pedagogia, aprender a aprender. Como é que eu aprendo? Cada um, como você falou, aprende de alguma forma. A gente não vai conseguir 100% da sala avançar ou conseguir adquirir aquele conteúdo naquela aula exclusiva. Isso é um fato. Mas os nossos alunos, eles precisam identificar neles como é que eles aprendem de forma mais rápida, né? Então, seja pelo um resumo, seja pelo mapa mental, seja pelo um vídeo com uma videoaula, um podcast, e todas as dúvidas que eles têm, eles precisam ser tiradas, eles precisam ser sanadas. E a gente percebe também, só complementando aqui essa parte, que eles têm medo, muito medo de errar, né? Eles não perguntam com medo de errar, eles muitas vezes não querem fazer a conta com medo de errar, enfim, eles têm esse medo do julgamento. Os jovens têm esse medo de julgamento na sala de aula, e aí prefere ficar na dúvida do que falar, tirar a dúvida e perguntar. Mas, assim, aqui na Rede Municipal de Educação de Bom Monte, a gente trabalha muito a questão dos reforços escolares. Nós temos as aulas regulares, 4 aulas de matemática, por exemplo, enfim, as aulas regulares na sala de aula, e nós temos os reforços regulares no ponto turno. Então, a dica que eu dou para o aluno que está se preparando para uma avaliação, inclusive na próxima semana nós vamos ter avaliações mensais aqui na escola, na rede municipal, é que busquem ajuda, busquem sanar as dificuldades com professor monitor que está ali para ajudar, para auxiliar, para tirar tudo deles, mas a escola também, não só a Escola Isaura, mas também a Rede Municipal de Educação, nós temos, foi aderida, através da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura, a plataforma Saber Simplificado, que é uma plataforma que busca trazer um reforço dos conteúdos que são trabalhados na sala de aula. Então, o professor explica na sala de aula o conteúdo. Ao chegar em casa, se o aluno ficou com dúvida, se ele não perguntou para o professor, tirou a dúvida daquele conteúdo, daquela questão, ou enfim, de qualquer assunto que seja, ele pode estar buscando na plataforma sanar aquela dúvida, aquela dificuldade que ele teve. Então, é um novo recurso que a escola e o município tem hoje para os alunos da rede municipal de ensino. Muito, muito bom, diretor e professor. Assim, eu entendo essa parte de que os alunos precisam perder de certa forma, essa vergonha que você falou. É um ponto muito importante isso. De você que é aluno, chegar na sala, você não tem que ter vergonha. Errar, todo mundo vai errar. Isso em tudo na vida, não só na escola. Todo mundo vai errar e todo mundo erra. Então, assim, se você está com dúvida e você tira aquela dúvida, você está fazendo bem para você. Você está fazendo bem para você. Então, assim, você não tem que pensar no que é que os colegas vão pensar. Você tem que pensar em você. Porque se você está na escola, é por você. É para você ser alguém. Para você ser uma pessoa educada. Para você ser um cidadão.
para você ser um profissional. Então, você está na escola por você. Então, quando você está no ambiente e você tem vergonha de tirar sua dúvida, de certa forma, você está indo para a escola por causa dos outros, de certa forma, né? Pensando nos outros. E você tem que pensar em você. E você tem que pensar em você. E sobre a plataforma do Saber Simplificar, diretor, agradeço por você ter citado a nossa plataforma. A plataforma ela vem buscar realmente ajudar o aluno nesse quesito de vergonha que muitos alunos têm, tá? Então, meu WhatsApp aqui está sempre disponível para o aluno chegar e tirar a dúvida, né? E mesmo assim, eu ainda recebo muitas poucas dúvidas, né? Gostaria de receber mais dúvidas. E assim, as aulas estão aí, inclusive, como você falou, na próxima semana é semana de prova, e aí a gente vai estar, às vésperas da prova, a gente vai estar fazendo uma revisão. Para cada turma, a gente vai fazer uma revisão. Se eu não me engano, a prova de matemática, professor, você sabe que dia é? Terça-feira. Terça-feira, né? Pronto. Isso. E segunda-feira, você que é aluno que já está nos assistindo aí, segunda-feira, revisão para sexto, sétimo, oitavo e nono. Revisão de matemática aí na véspera da prova. Então, a gente vai estar resolvendo aí algumas questões baseado no que pode cair na prova. Então, aí você que é aluno, não perca, vai estar sendo colocado os links aí nos grupos, tá? Para essa revisão. Tá bom? Para a gente fechar aí o nosso mês de aprendizagem. Então, diretor, dando continuidade aqui, a gente passar desse aviso, dando continuidade, você falou de dicas para os alunos, né? E agora eu queria saber de você uma dica que você daria para os professores manterem a motivação no dia a dia. A gente sabe que a vida de professor muitas vezes é estressante, muitas vezes o professor se sente desmotivado ao não ver muitos de seus alunos não conseguindo aprender e captar aquele ensinamento que o professor está tentando passar. Então, eu queria saber de você uma dica para os professores se manterem motivados no dia a dia da escola. Pedro, professor Pedro, assim, aqui a nossa rede municipal de educação é uma rede de muito unida. Eu vejo aqui a união dos professores dentro da escola como um ponto positivo e um divisor de águas para os resultados que a escola tem. A Escola Isaura, ela tem hoje, atualmente, um IDEB de 6,5, que foi a última edição de 2023, nós alcançamos essa nota essa nota que mede o índice de qualidade da educação de 6,5. E esse resultado é graças aos nossos professores. Eu sempre costumo falar que o resultado de uma escola passa por uma grande equipe. Não é um resultado do diretor ou de um professor A, ou de um professor B, ou de um professor C. O resultado da escola é um resultado coletivo, um resultado de todo. Então, assim, o que eu posso dizer para os nossos professores é que continue com essa motivação que eles têm pelo transformar a escola, transformar a realidade dos alunos. Eu acho que o professor ele tem uma paixão muito grande por ver a transformação acontecer. E essa motivação precisa ser alimentada constantemente, né? Então, é que os nossos professores continuem motivados, buscando sempre se aprimorar, buscando sempre estar presente nas questões da escola, presente nas situações didáticas, buscando novas estratégias de ensino, buscando atender todos os alunos com equidade, que é uma luta constante da nossa escola e também da rede municipal de educação, garantir uma educação com equidade, ou seja, para que todos possam avançar. Então, os nossos professores, eles já têm feito esse papel muito importante, já têm feito esse trabalho com muita maestria, e graças a esse trabalho dos nossos professores, nós temos alcançado aí bons resultados, não só da Escola Isaura, mas também de toda a rede municipal de educação e Buriti dos Montes, que vocês continuem buscando sempre o melhor para os nossos alunos, para a nossa escola. Muito bom, professor. E a gente falou de aluno, a gente falou de professor, e agora, em relação às famílias, que dica é que você dá para as famílias incentivarem os seus filhos, né? Tentarem colocar essa sementinha na cabeça deles
de que a escola é algo necessário, que é algo benéfico para eles? A família é uma parceira fundamental no processo de desenvolvimento dos alunos. A relação família, escola e aluno é uma relação que precisa ser fortalecida constantemente. Então, a gente aqui, nós na Escola Isaura, nós buscamos fortalecer esta parceria, escola, família e aluno, porque quando a família está presente no processo de ensino dos alunos, dos estudantes, dos filhos, dentro da escola é mais fácil, né? Então, a gente consegue avançar mais, a gente consegue estar mais próximo dos alunos, a gente consegue dialogar melhor com as famílias. Então, o que eu posso dizer e pedir às famílias é que apoiem a escola, que viste a camisa da escola, vista a camisa da educação, abracem a causa da educação, porque a educação é o que transforma, né? Se nós chegamos aqui até esse momento, eu estou aqui como diretor, você como professor, enfim, foi graças à educação, graças ao conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida. E nesse processo a escola está no centro. Então, a escola é um espaço educacional, é um espaço de transformação e precisa ser valorizado, né? Nós precisamos olhar para a escola como esse ambiente de transformação, um ambiente acolhedor. Aqui na nossa escola, nós buscamos desenvolver uma escola atraente, como eu chamo para os meninos. Juntos nós construímos uma escola atraente, uma escola humanizada, uma escola que busca atender às necessidades dos alunos. Então, a partir desse processo de escuta, de acolhimento, de empatia, nós buscamos aí trazer as famílias para, junto, possamos desenvolver ainda mais a nossa escola. Na verdade, nós estamos desenvolvendo os alunos, né, porque o resultado de uma escola é consequência da aprendizagem dos alunos. Então, é isso que nós precisamos. Continuar com essa parceria, continuar com esse diálogo, com essa busca constante por avanço e por mais conquista, porque, como você agora há pouco falou, é um conhecimento que o aluno adquire para, né, para a vida dele. Tudo que ele adquire dentro da sala de aula, dentro da escola, é um conhecimento que ele vai levar para a vida. Então, é isso que nós precisamos. Parceria, apoio, união, porque juntos nós vamos conseguir avançar ainda mais. Com certeza. E isso aí, se a gente for ver, é a trinca fundamental que forma a educação. É o aluno, é o professor e as famílias, né? O aluno e o professor formam a escola e essa junção da escola com a família que forma a educação. Então, assim, é algo que se a gente consegue trabalhar os três unidos, o resultado positivo aí é certeza, né? É garantido o resultado positivo, né? Então, professor, para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal aqui para a gente finalizar, né? Queria saber se você tem alguma lembrança engraçada ou marcante da sua vida como professor ou diretor, ou alguma história que lhe faz rir ou se emocionar em relação à escola. Tenho muitas, né, nesse pouco tempo enfim, eu tenho muitas experiências, muitas lembranças, mas eu tenho um fato curioso, quando agora há pouco a gente falou da época quando eu era aluno. Quando eu estava ainda lá no ensino fundamental 2, eu cometi um erro numa pergunta que o professor fez. E aquilo eu levei para a minha vida como um aprendizado. Na verdade, foi um dos maiores aprendizados que eu adquiri. Eu já contei essa história para alguns dos meus alunos, que foi quando ele perguntou, dentro dos algarismos romanos, o número 500, qual letra representava? E aí eu falei que era M, né? Na verdade, é a letra D. Naquele momento, a turma toda riu de mim, né? Ficou ouvindo. Assim, aquilo me marcou de tal forma que eu aprendi, naquele momento, os números romanos e até hoje, enfim, nunca mais esqueci. Então, foi uma situação que aconteceu comigo dentro da sala de aula, ainda quanto estudante, mas que eu levei como aprendizado, que eu nunca esqueci, e a partir dali eu comecei e passei a enfrentar todos os desafios que me foram impostos, e hoje eu sou uma pessoa que
adoro um desafio. Ou seja, você fez da sua fraqueza a sua força, né? Perfeito. Você fez da sua fraqueza a sua força. Você utilizou aquele episódio não como algo para lhe entristecer ou para lhe derrubar, mas você utilizou como algo para o seu crescimento, né? Então, assim, para você que nos assiste, ó, uma lição importante, né? Tudo que acontecer na sua vida, e eu acredito que isso realmente é para tudo. Você tem que tentar enxergar o lado bom. Você tem que tentar enxergar o lado bom e tirar uma lição, um aprendizado daquilo que acontecer com você, seja lá o que for, em qualquer situação. Aqui a gente está falando sobre educação, mas em qualquer área da sua vida, se lhe acontecer uma coisa, tente tirar um ensinamento positivo daquilo, né? Não fique pensando só no lado negativo, né? Tente sempre focar no lado positivo, tá bom? Então, professor, para a gente encerrar, né, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, né, para a comunidade, para o povo da nossa cidade, né, especialmente para os alunos e os profissionais da educação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final sobre a educação. Bom, eu, como encerramento aqui da minha participação, eu gostaria de dizer que a nossa educação é uma educação fortalecida graças ao trabalho colaborativo. Falar de educação é falar de colaboração, né, trabalho colaborativo, e dizer que a Escola Isaura é uma escola parceira. A Secretaria Municipal de Educação de Bom Monte é um parceiro desse processo de desenvolvimento da nossa cidade. Vejo uma esperança muito grande em alguns jovens, isso é muito positivo, né? Algumas famílias de ser transformada por meio da educação, e eu acredito muito na educação. Eu vejo, sei que a educação vai transformar a nossa sociedade, os nossos jovens, e que nós possamos estar aí fortalecidos, desejar boa sorte aos nossos alunos que estão aqui todos os dias, agradecer também aos nossos professores, a parceria que nós construímos ao longo desses 5 anos, e graças a isso, nós estamos conseguindo aí desenvolver a nossa escola e dizer para as famílias que a Escola Isaura estará sempre atenta, ativa, participativa, para construir e desenvolver os seus filhos, os nossos alunos, a nossa comunidade. Eu costumo dizer para os alunos que a escola é a comunidade, eles serão o futuro da nossa cidade, né? Hoje eles estão aí numa faixa etária aqui nossa de 12, chegam com 10 a 14 anos, 11 a 14 anos, então eles serão o futuro da nossa sociedade. E nós somos corresponsáveis por isso. Então, por isso que nós zelamos pela educação. O professor da Rede Municipal de Montes de Montes zela pela educação, zela pela qualidade do ensino, ele busca isso, de fato, desenvolver o seu trabalho. E é isso que nós vamos continuar fazendo, zelar pela educação e pela qualidade do ensino da nossa escola e também de toda a comunidade do Montes de Montes. Pronto, é muito bacana, diretor, a sua mensagem, né? E fica aí para você, né? Essa mensagem, tanto para você que é aluno, você que é professor, né? Fica aí a palavra e o incentivo aí do professor, tá bom? Professor Arteiro, muito obrigado. O privilégio de ter você aqui no nosso primeiro episódio, tá bom? Suas palavras foram muito inspiradoras e tenho certeza aí que ajudarão alunos, professores a se inspirarem e a buscarem cada vez mais evoluir e melhorar a educação, não só do nosso município, mas a educação em geral. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Pedro e Lucas, pela oportunidade de contribuir, né, de falar um pouco sobre a minha história. Inclusive, essa minha história eu já contei algumas vezes para os meus alunos. Eu costumo falar sempre no primeiro dia de aula um pouco de onde é que eu vim para onde até onde eu estou, né? Então, alguns já devem ter visto falar em algum momento, mas sempre tem algo a mais para a gente acrescentar. Então, agradeço a você pela oportunidade, pelo espaço, parabenizar também, né, pela iniciativa, pelo seu projeto, e dizer que fica à disposição para contribuir, né, também para a educação. Sou um defensor da educação, sou um defensor do conhecimento, e onde haverá conhecimento, onde haverá busca pelo aprendizado, eu estarei aí apoiando a causa, tá bom? Então, parabéns também a você e agradeço pela oportunidade. Obrigado, diretor, obrigado. E assim, pessoal, a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio, né?
Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que nos ouviram e espero vocês no nosso próximo episódio, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber quem será o nosso próximo convidado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e um forte abraço. Até mais, um abraço.